Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre a cultura de urina e a sua relação com o diagnóstico das infecções urinárias. Como será que as culturas de urina são realizadas? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? A cultura de urina, também chamada urocultura, é um exame laboratorial que tem como objetivo identificar as bactérias causadoras das infecções das vias urinárias. Veja como os rins e a bexiga são locais estéreis, ou seja, sem micro-organismos presentes, a identificação de uma bactéria na urina costuma sim ser um forte indicador de infecções do trato urinário, ou ITUS, normalmente acompanhadas de uma resposta inflamatória aguda e sintomática. A urocultura é um exame simples que é feito a partir de uma amostra de urina que deve ser coletada e armazenada em um recipiente adequado, ou seja, estéril, e que normalmente é fornecido pelo laboratório. Para a realização da coleta, e eu aqui quero chamar a atenção especial para essa etapa, é necessário, primeiro, realizar a higienização da genitália com água e sabão, para, em seguida, secar com o auxílio de uma gaze estéril. Agora, atenção! Preferencialmente, a urina deverá ser a primeira do dia, sendo coletada a partir do jato médio, ou seja, a pessoa irá desprezar o primeiro jato de urina, colhendo apenas o jato intermediário. Esse procedimento é realizado para impedir que material contaminante presente na uretra contamine a amostra. As infecções do trato urinário, como cistite e pielonefrite, são, na sua maioria, de origem bacteriana, sendo, atenção, a Escherichia coli o principal agente microbiano envolvido neste tipo de infecção. Gostaria, no entanto, de chamar a atenção para um erro muito comum, que é o de se fechar o diagnóstico de infecção urinária baseando-se apenas nos resultados do exame de urina tipo 1, ou EAS, o que muitas vezes acaba por submeter o paciente a tratamentos desnecessários com antibióticos, apenas por ter sido identificada a presença de leucócitos ou devido a uma discreta hematúria. A cultura de urina pode ser realizada utilizando-se tanto meios específicos, colocados em placas de Petri dos mais variados tamanhos, como através do uso de laminocultivos, que devido à sua praticidade, permite o rápido isolamento e identificação da bactéria infectante. O procedimento da urocultura em laminocultivos é extremamente simples. Após homogeneização da urina, o meio pode ser semeado de 3 maneiras: por imersão direta da lâmina na urina, derramando-se a urina na superfície do meio e com o auxílio de um suave estéreo. Particularmente, eu acho que o ato de mergulhar a lâmina de cultivo diretamente no frasco de urina o modo mais prático de se processar a semeadura. A seguir, incuba-se o meio de cultura em estufa bacteriana a uma temperatura de 35 graus Celsius entre 18 e 24 horas. Os laminocultivos, apesar de apresentarem diversas apresentações, são na maioria das vezes constituídos por 3 meios distintos, sendo eles o Clade, o McConkey e o meio cromogênico. Cada um desses meios tem uma função específica que irá
determinar a identificação da bactéria. Começaremos pelo meio clade. Após a incubação, caso ocorra crescimento bacteriano, deve-se proceder à contagem das colônias diretamente deste meio. Isto é feito comparando o crescimento obtido por aproximação visual com um gabarito, igualzinho a esse que você está vendo. Consideramos uma urocultura positiva quando é possível a identificação de mais de 100.000 unidades formadoras de colônias por ml, ou UFC por ml. Agora, atenção! O meio clade, por ser muito pouco seletivo, permitirá o crescimento tanto de bactérias gram-positivas como também de bactérias gram-negativas. Já o meio McConkey é seletivo e diferencial para bacilos gram-negativos, permitindo assim a leitura da fermentação da lactose. Por fim, temos o meio cromogênico. Geralmente, esse meio é seletivo e diferencial para a bactéria Escherichia coli, que irá se revelar através de uma coloração característica. De maneira que a interpretação do resultado torna-se bastante simples. Veja, se houver crescimento bacteriano no meio clade e não houver crescimento nem no meio McConkey e nem no meio cromogênico, trata-se, atenção, de bactéria gram-positiva. Neste caso, deve-se então proceder à continuidade dos testes, como por exemplo, a partir da prova da catalase para identificar a bactéria em questão. Agora, caso haja crescimento bacteriano nos meios clade, McConkey e cromogênico, mas sem a formação de colônias características de Escherichia coli, trata-se, atenção, de bactérias gram-negativas, mas não de Escherichia coli. Neste caso, deve-se dar continuidade ao diagnóstico, como, por exemplo, através da prova do IAL para a identificação do gênero bacteriano. Por fim, caso haja crescimento bacteriano no meio clade, no meio McConkey e no meio cromogênico, mas agora com formação de colônias características de Escherichia coli, trata-se então dessa bactéria, não havendo, neste caso, a necessidade de se proceder à continuidade dos testes. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais!